Olá galera, professor Wagner do curso agora vai continuando as nossas resoluções comentadas da Unesp. Perceba que as nossas resoluções elas têm uma numeração, né? Então aqui a gente está resolvendo o exercício de número 22. Isso faz parte de uma apostila dos 100 exercícios mais foda da Unesp que a gente preparou para você. Ok? Na descrição dos vídeos, em todas as descrições, você pode baixar essa apostila com todos esses 100 exercícios. Se não rolar a Unesp para você esse ano, se você está fazendo somente como treineiro, você pode começar a estudar por essa apostila para o ano que vem e acompanhar o curso Agora Vai, porque a gente vai acrescentar os exercícios desse ano nessa apostila e aí você vai estar preparadíssimo para encarar o vestibular da Unesp em 2017. Vamos para mais uma resolução comentada então, vamos lá? A figura representa uma cisterna com forma de um cilindro circular reto de 4 metros de altura instalada sob uma laje de concreto. Considere que apenas 20% do volume dessa cisterna esteja ocupado por água. Sabendo que a densidade da água é igual a 1000 kg por metro cúbico e adotando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e supondo o sistema em equilíbrio, é correto afirmar que nessa situação a pressão exercida apenas pela água, e ele diz apenas pela água no fundo horizontal da cisterna em Pascal é igual a... Pessoal, então a gente sabe que a pressão que a gente vai ter no líquido, e isso é muito importante a gente estudar. Toda vez que a gente vai verificar a pressão, a gente tem a pressão atmosférica, né? Pressão atmosférica. E lá no fundo, além da pressão atmosférica, o sistema recebe a pressão do líquido, tá? Só vou anotar aqui que ali estava marcado 4 metros de altura para essa cisterna, certo? O que a gente tem que fazer para resolver esse exercício? Bom, a gente tem que aprender a calcular pressão em líquido. Pressão é força sobre área, você concorda? É a força exercida por uma área. Tranquilo, professora, tá aí, eu sei. Beleza. Você sabe que a pressão ali é a força-peso da água, que é massa vezes aceleração gravitacional, dividido pela área. Mas ao falar de massa de água, fica uma coisa meio estranha. Então, o que a gente faz? A gente substitui essa relação de massa por densidade. Densidade da água é o quê? É a massa que ocupa um determinado volume. Se eu colocar massa em evidência aqui, vai ficar que massa é a densidade da água vezes o volume. Se eu substituir essa massa nessa equação, isso vai me dar uma equação para a pressão de líquido, que é pressão num líquido, nada mais é do que densidade vezes o volume vezes a gravidade, ok? Beleza. Então, para a gente saber a pressão de líquido que a gente teria ali, a gente faria o quê? Bom, a pressão do líquido vai ser a densidade do líquido, que é 1000 kg por metro cúbico, vamos pôr aqui, ó, 1000, vezes o volume da cisterna. Uou, qual o volume da cisterna? Lembra que ele falou para a gente que essa cisterna nada mais é do que um cilindro reto. E o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então é tranquilo, professor. O volume desse cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado vezes a altura desse cara, que é 4 metros. A gente pode utilizar π igual a 3 aqui. E o raio desse cara aí, dessa cisterna, ele deu pra gente? Não sei. Ele deu? Não deu, professor. Uau! E agora, cara? Como que a gente faz isso aqui? Opa, pause então. Porque você não tem esse daqui, né? Você não tem essa relação. Como que a gente faria para analisar isso? Ah, deixa eu te contar uma coisa. Vamos continuar aqui. Pessoal, você concorda que a área ali em si é a mesma, né? Sim, professor, eu concordo. Beleza. Volume é a área vezes a altura. E a área ali é sempre constante, a área que é ocupada pela água, certo? Então, o que vai fazer variar a pressão desse sistema, já que a área é constante, vai ser simplesmente a altura deste sistema, ok? Vai ser simplesmente a altura. Por quê, professora? Lembra que a gente estava trabalhando ali, a gente não colocou alguém aqui de volta, ó, a área. A pressão do líquido é densidade vezes volume vezes gravidade dividido por área. Então, quando a gente vai fazer isso aqui, eu vou riscar aqui, ó, para a gente poder fazer certinho. A pressão no líquido é a densidade
vezes a área vezes a altura vezes a gravidade dividido pela área. Então a área cai fora. E aí você passa a perceber que isso vai depender só da altura, ok? Eu fiz essa alteraçãozinha aí só para te permitir pensar junto comigo, beleza? Bom, vou puxar aqui a tela então. A gente quer calcular a pressão do líquido. A pressão do líquido vai ser a densidade do líquido, que ele falou que é 1000 kg metro cúbico, vezes a altura, a gente falou que a altura ali é 4, vezes a gravidade. E a gravidade ele falou que era 10. A pressão do líquido, ok? Equivale a quanto? Equivale a 40.000, ok? Gente, só que esse 40.000 o que mesmo, professor? Bom, vamos lá. 40.000 quilogramas, né? 40.000, isso aqui era a massa, que é dada em quilogramas, certo? Por metro cúbico. Aqui a gente tem a altura, que é metros. E aqui a gente tem a gravidade, que é metros por segundo ao quadrado. Certo? Então a pressão é quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Pessoal, aí que vem o lance, ó. A pressão aqui foi de 40.000 kg mais por segundo ao quadrado, certo? O que a gente pode chamar de 40 pascal. 40.000 pascal. Só que essa daqui é a pressão de líquido de 100% da cisterna. E ele disse que a cisterna estava somente 40% ocupada, não é isso? Vamos voltar lá para o texto só para a gente confirmar isso. Ele diz lá, ó, 40% não, desculpa, 20%, ó, 20% só da cisterna foi ocupada. Então a gente pode fazer o seguinte, marcar aqui esses 20%, 20% da cisterna ocupada. Então qual que é a pressão do líquido? X, ok? Porque vai variar com a altura, né? Então 20% vai dar uma altura de 20% da inicial. A pressão que a gente achou aqui agora é de 40.000 pascal. Isso é 100%. E eu quero apenas 20%. Qual que é a nova pressão? Bom, a gente pode fazer que 100x é igual a 20 vezes 40.000, que vai dar 800.000. Posso cortar 2 zeros com 2 zeros? Isso vai dar que x é igual a 8.000. 8.000 o quê? Pascal. Certo? Que é a pressão de líquido que a gente vai ter lá. A gente tem essa resposta, professor? Tem sim, galera. Letra E, olha lá, 8.000 pascal. Então é importante a gente conhecer este sistema de fluidos, ok? Hidrostática, muito importante, sempre cai na Unesp. Beleza, galera? Esse é o curso Agora Vai junto com você, aonde você estiver para estudar física gratuita no YouTube. Dá o seu like, compartilhe nosso canal, se inscreva e não deixe de curtir todos os nossos vídeos. Valeu, galera. Até a próxima aula.